Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E hoje vou falar sobre um tema bastante interessante, que é a ligação do senhor Nikola Tesla, ah, o projeto Filadélfia e os extraterrestres, mencionando a ligação entre os três fatos. Bom, é, É, o senhor Nikola Tesla comentava que conversava com extraterrestres, porém não lhes dava muita atenção. Pelo contrário, diziam que ele era meio maluco neste sentido. Porém, havia dois técnicos da RCA que, com frequência, faziam manutenção nos rádios do senhor Tesla, instalados no topo do hotel Waldorf Astoria. E as pessoas do hotel perguntavam o que ele fazia lá quase todas as noites. E eles respondiam: ele diz que conversa com os visitantes de fora, como ele denominava os extraterrestres. Pouco tempo antes dos testes com o destroyer Eldridge, ele alertou a Marinha de que poderia haver problemas com os testes, possivelmente, digo, possivelmente informada pelos visitantes de fora. Creio, inclusive, e isto é de minha interpretação, que era orientado pelos visitantes de fora em alguns de seus projetos. Ele não escondia que conversava com os extraterrestres, pelo contrário, divulgava o fato. Bom, vamos então às referências na entrevista da palestra do Sr. Albielek na conferência da MUFON em 13 de janeiro de 1990. Eu tenho dois resumos dessa palestra por pessoas que gravaram as perguntas e respostas do Sr. Bielek e toda a explanação dele. Uma delas é um texto do site Nova Era, do Sr. Rick Anderson, e a outra é um resumo publicado na USP pelo Sr. Eustáquio Andrea Pautonas. Mas vamos lá, então, às explanações. O Sr. Tesla, em 1899, fez alguns anúncios para a imprensa, e um deles foi que tinha estado em contato com pessoas de fora do planeta. ETs, como conhecemos nos dias de hoje. A imprensa tomou notas de tudo. E os seus colegas cientistas viram aquilo com desagrado, pois não era um assunto popular. Eles pensavam que fosse um pouquinho biruta, porém ele manteve as suas declarações. O senhor Tesla e as comunicações com os extraterrestres. Esse é um resumo do senhor Eustáquio. Tesla descobriu muitas coisas, dentre elas, aparentemente, ser possível comunicar-se com os extraterrestres. Fez uma declaração nesse sentido para a imprensa quando já estava no final do seu trabalho em Colorado Springs, fato que não foi bem recebido pelos seus colegas cientistas. Bom, outro trecho da palestra diz o seguinte: o senhor Telas recebeu informações dos extraterrestres. Vamos ao texto na íntegra. O Tesla havia desenvolvido na RCA receptores de radiofrequência de longo alcance, poderosos e muito sensíveis, utiliz... desculpem, utilizados pela RCA em sistemas de comunicação global, aparentemente. Bom, duas pessoas que conheceram-no em sua velhice garantiram-me que, com esse equipamento, mais seus próprios transmissores, o senhor Nikola Tesla mantinha comunicações com extraterrestres. Viram o equipamento, mas não entenderam o que viram. Não entenderam nadica de nada. O senhor Nikola Tesla possuía muitos laboratórios, fato ignorado por muitas pessoas.
Ele morava no último andar do Hotel New Yorker, onde estava instalada parte do seu laboratório, com os seus receptores. Os transmissores estavam instalados no Waldorf Astoria, outro hotel muito conhecido, no qual possuía o último andar e as torres gêmeas. A maior parte da conta era paga pela RCA. Uma pesquisa rápida desvendou este detalhe. Ele não podia colocar todo o seu equipamento no mesmo local, ou seja, ou no Waldorf Astoria, ou onde ele morava no New Yorker. Por causa da interferência dos transmissores nos receptores. A comunicação, aparentemente, era muito importante, crucial mesmo para esse projeto. O hardware foi projetado e construído por Tesla com receita caseira, terrestre, baseada nos nossos conhecimentos e a ciência e a nossa matemática. Não falei com ele a esse respeito, mas em algum momento o senhor Nikola Tesla recebeu informações de extraterrestres. Isso é a declaração do senhor Alfred Bielek. Bom, outro item interessante é UFOs durante os testes do Eldridge. Continuando então a leitura dos relatos do senhor Al Bielek. Outro aspecto interessante que eu esqueci de mencionar e que figura na história toda. Aproximadamente 6 dias antes do teste final com o Eldridge, em agosto, aquele que foi um completo desastre. 3 UFOs apareceram sobre o Eldridge. A que altitude? Eu não sei. Eu não me lembro de tê-los visto. Meu irmão os viu, assim como outras pessoas, e ficaram por ali, imóveis. Agora, o que eles estavam fazendo? Nada sabemos. Apenas eles estavam lá observando, como nós brincamos hoje, uburucervando. No momento do teste, quando o navio desapareceu para dentro do hiperespaço, um daqueles UFOs desapareceu com ele e ficou encerrado em um subterrâneo em Montauk. Ele foi sugado através do hiperespaço e terminou no subterrâneo intacto. E mais tarde ele foi desmontado. Nós temos também uma ligação do senhor Vannevar Bush e a recuperação de UFOs. Eu, senhor Bielek, disse, fui chamado para Los Alamos, para um lugar chamado Camp Riley, no Colorado, em companhia do Dr. Vannevar Bush. E o que ele estava fazendo? Bom, Vannevar Bush era da equipe científica a cargo da recuperação do UFO destroçado em Aztec, no Novo México, em 1947. Isto foi totalmente sem o meu conhecimento, porque no meio tempo a Marinha tinha me encostado e ele foi lá novamente em 1948, devido a uma outra queda, ou 2 quedas de UFOs. Todos os corpos estavam mortos nestes casos. Em 1949, houve uma queda e o UFO ficou mais ou menos intacto. Eles recuperaram um vivo. Ele foi chamado de EB-1, EBE-1, e foi encontrado vagando pelos campos. Eles o capturaram, cuidaram dele e tentaram descobrir o que o fazia funcionar. Bom, nós temos ainda uma outra passagem sobre os UFOs em 1975, numa fazenda. Então, vamos à leitura do texto do relatório do Sr. Al Bielek. Mas há outra interessante, entre aspas, anedota, a qual William Moore descobriu em sua pesquisa.
Ele estava também interessado em UFOs. Em 1975, no final de dezembro, ou começo de janeiro de 76, ele foi visitar uma família no Canadá. Eu acredito que foi em 12 de setembro. Bom, ele tinha tido um encontro com um UFO na província de Ontário. Um fazendeiro bem comum, ele estava se dirigindo para casa uma noite, em sua caminhoneta, e encontrou um UFO estacionado na rodovia, ocupando o lado pelo qual ele ia passar. Não havia ninguém, nenhuma luz, nada. Ele olhou para aquilo. Que inferno é isto? E desviou para o outro lado. E o que ele fez? Ele praticamente atropelou um ufonauta, que devia ter cerca de 1,5 metros, desculpe, cerca de 1,20 metros de altura, em um traje prateado, que estava no meio da rodovia. Ele pisou os freios com força, por pouco não o atingindo. Havia cascalho ali, e ele derrapou. E aquele pequeno ufonauta, ou que o quer que fosse, saltou sobre a cerca e, ó, desapareceu, se escafedeu. Bom, aproximadamente no dia 12 de dezembro, de acordo com Moore, foi nesta data. Esta família veio a ter um monte de aborrecimentos com seus vizinhos, devido aos UFOs que continuavam a aparecer na área. Eles vinham em busca de souvenirs e tudo mais. Eles não sabiam mais o que fazer para manter as coisas em paz. Então, eles foram visitados por 3 oficiais de alta patente. Um dos Serviços Armados do Canadá, Canadian Armed Services, representando a província de Ottawa, um general da Força Aérea do Pentágono e um oficial da Marinha, do Escritório de Inteligência Naval, Office of Naval Intelligence. E eles lhe pediram desculpas. Ou seja, essas 3 pessoas pediram desculpas ao fazendeiro. Eles disseram o que tinha acontecido. Desculpe, eles disseram que o que tinha acontecido não deveria ter acontecido. Bem, perguntou o fazendeiro, o que vocês querem dizer que não deveria ter acontecido? E eles responderam, foi um acidente. E o fazendeiro, bem, o que vocês querem dizer com acidente? Eles retrucaram, bem, não deveria ter acontecido. Fomos enviados aqui para lhes pedir desculpas formais e para responder a quaisquer perguntas que possam ter. O que gostariam de saber? Bom, esta reunião deles foi bastante prolongada. E esta foi provavelmente uma das poucas vezes que o governo fez isso. E eles disseram, de acordo com o relato de William Moore, que tiveram suas perguntas respondidas durante as próximas 2 horas seguintes, ou até mais. E entre todas aquelas inesperadas revelações do escritório de inteligência naval, o oficial soltou um comentário muito interessante. Ele disse, ó, nós temos tido contato com os extraterrestres desde 1943. Foi devido a um acidente em uma experiência que a Marinha estava fazendo na época sobre invisibilidade, ou seja, o projeto Filadélfia. Ou seja, os oficiais disseram com todas as palavras: nós temos tido contato com os ETs de 1943. Foi devido a um acidente em experiência que a Marinha estava fazendo na época sobre invisibilidade. Bom, continuando, mais alguns trechos que eu destaquei desta conferência da MUFON.
Foram feitas diversas perguntas ao Sr. Bielek, e dentre elas temos a seguir. Pergunta 25. O Dr. Wu, que foi designado pela Marinha para investigar os relatórios de UFOs, era isto? E o Sr. Bielek respondeu, podia ser. Aí vem retrucando uma pergunta 26. Bem, ele mencionou o Ruppelt. Ele encontrou e conversou com o Ruppelt. Ele mencionou algumas outras pessoas e eu penso que talvez ele poderia estar ligado. E o Sr. Bielek então respondeu, bom, eu não estava envolvido nesse ponto com qualquer investigação sobre UFOs. E eu estava em outro departamento da Marinha que surgiu, aparentemente de modo simultâneo, e obviamente numa época muito posterior, agosto de 43. Aí desconversou, dizendo, você aí, tem alguma pergunta? Eu andei pesquisando sobre o Dr. Wu. O Dr. Wu foi designado pela Marinha e não tem a ver com aquele Dr. Wu de uma série inglesa sobre um viajante do tempo que vinha de um outro planeta para auxiliar as pessoas. Tá? É apenas um comentário. Bom, dando continuidade aos textos extraídos desse congresso, nós temos sobre William Moore e sua revista Fair Out. O senhor William Moore, que foi excomungado há alguns anos, se assim querem, por parte da comunidade de pesquisadores de UFOs, em razão de algumas dúvidas sobre a sua credibilidade. Está atualmente editando uma revista chamada Far Out, ou Fair Out. Um número recente, entre aspas, uma observação minha recente, em 1990, um instante, por gentileza. Então, um instante, por favor. Bom, continuando. Então, ele está atualmente editando uma revista chamada Fair Out. Um número recente continha artigos sobre Ground Lake Area 51, Tom T. Townsend Brown, A Lenda do Demônio de Jersey e variadas pinceladas sobre o mistério de UFOs. Então, Sr. William Moore foi excomungado, ele foi um pouco desacreditado por algumas declarações. Eu não cheguei a ver essas declarações para poder avaliar. Mas ele então editou uma revista chamada Fair Out, onde comentava vários detalhes a respeito de UFOs. Bom, nós temos também a extração de um outro texto do Sr. Brad Stinger e o seu livro sobre UFOs. E o contexto é, também Brad Stinger, conhecido nos círculos dos ufólogos por muitos anos, escreveu um livro intitulado The Philadelphia Experiment and Other UFOs Conspiracies, no qual a história de Al Bielek tem o maior destaque. Este livro foi publicado por Times Walker Productions em 1990 e pela Inner Light Publications em Box 753, New Brunswick, New Jersey, 08903, sobre o número ISBN 0948395-97-0. Então, esse senhor Brad Stinger escreveu, então, um livro onde o senhor Bielek é a luz principal. E o Experimento Filadélfia. Bom, ainda um outro texto extraído sobre o senhor T. Townsend Brown, no campo dos UFOs. O senhor T. Townsend Brown, ele tinha uma longa história. Muitas pessoas o conheciam pelo fato de ele ter
trabalhado no campo dos UFOs com eletrostática, tentando provar que pode-se fazer um objeto mover usando apenas a alta tensão de campos eletrostáticos. Ele fez muitos funcionarem, e isso está muito bem pesquisado e documentado. Ele trabalhou na universidade com alguém chamado Dr. Bifield, e o efeito tornou-se conhecido como o efeito Bifield-Brown. Então, olha só, esse senhor Brown, juntamente com o Dr. Bifield, desenvolveram um trabalho onde eletrostática pode mover objetos, ou naves, ou discos voadores. Há algum tempo atrás eu li um artigo, creio que na revista UFO, onde um rapaz descreveu a fabricação ou a possível fabricação de alguns modelos de discos voadores. Ele detalha exatamente isso através de um campo eletrostático. Mas foi apenas uma pincelada. Bom, para finalizar, eu vou fazer um comentário de um outro texto que eu extraí desse congresso da MUFON. É um projeto que permitiu a invasão dos Greys. Olhem só, eu vou ler o texto na íntegra. Houve uma invasão maciça de Greys a partir de 1950. Apenas um pequeno comentário. O ano em que eu nasci, viu? Não sou ET, viu? Só uma brincadeira. E continuando a leitura do texto, ela só terminou porque eles já estão aqui. Há indicações de que aqui chegaram vindos de um outro contínuo tempo-espaço e de um universo diferente do nosso. Hoje em dia, penso que estes dois projetos foram criados com o propósito de criar um buraco no espaço para permitir a invasão da Terra. Aqui apenas um pequeno esclarecimento. Os dois projetos foram o Projeto Filadélfia e o Projeto Arco-Íris para viagem no tempo. Dando continuidade à leitura. Pelo que eu saiba, não havia extraterrestres envolvidos no experimento de Filadélfia, ao contrário do projeto Fênix. Ou seja, os extraterrestres não ingeriram diretamente no projeto Filadélfia, mas, ao contrário, ingeriram no projeto Fênix. Em 1970, já possuíamos as máquinas, mas não a capacidade de criar buracos no espaço, como o Dr. Sagan denominou-os, a capacidade de viajar não só através do tempo, como também do espaço. Um esclarecimento: o que significa isto? Viajar através do tempo é ir para o passado, retornar ao presente ou ir para o futuro. E o que significa viajar no espaço? Sair do nosso planeta e ir para Marte instantaneamente. Sair do nosso planeta e viajar para Alpha Centauri. Ou para qualquer outro lugar da nossa galáxia. Bom, continuando a leitura na íntegra, essa era a função do Montauk. E, para tanto, exigia uma tecnologia gerada e fornecida por um grupo de alienígenas que trabalharam durante 10 anos, convertendo os seus dados tecnológicos para o nosso formato do computador IBM 360. Uma outra curiosidade. Há muito tempo atrás eu fiz a programação do IBM 360. É a Assembler DOS. Tá? Bom, apenas um comentário. Dando continuidade à leitura. Porque, na época, as conversões tinham que ser feitas à mão para os nossos computadores. Hoje em dia, nós temos computadores à altura dos computadores deles, como o Cry 3, que não existia naquela época. Bom, eles quiseram vir e criaram uma maneira de entrar no nosso universo. E o Sr. Bielek disse: acreditem-me,
Acreditem em mim pelo que eu estou dizendo a este respeito. Bom, eu quis fazer então esse pequeno programa só para esclarecer os nossos colegas ufólogos, pessoas curiosas e etc., a respeito de presença extraterrestre na Terra. Entre aspas, documentada numa entrevista com o senhor Bielek na MUFON, ok? E confirmada por oficiais para que ele fazer. É claro que o governo sempre vai dizer que não, que foi um balão meteorológico, e todas as vezes que tinha qualquer ocorrência era um balão meteorológico. Ah, agora eles mudaram o texto, né? Agora não é mais balão meteorológico, agora são drones. Tudo que nós vemos hoje são drones. Tudo bem. Bom, com isso eu encerro então a minha palestra. Eu gostaria que, caso os senhores e senhoras tenham gostado desse meu programa, cliquem naquele breguetinho do gostei e se inscrevam em nosso canal, para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista. Namastê.